Nesta aula, vamos estar falando sobre os tipos de precauções ou precaução padrão. Esse layout que estamos vendo aqui na tela é o layout padrão distribuído pela Anvisa e com o apoio do Ministério da Saúde. Então, já vamos para a primeira precaução. Precaução padrão. Precaução padrão é todo paciente que está internado dentro da instituição, que seja UTI, enfermaria, etc. Todo paciente, independentemente da sua precaução, deve-se ser feito a higienização pré e pós-contato do paciente. No caso da precaução padrão, luvas, aventais, máscara e óculos só deve ser utilizado no caso de possível contato com secreção. Caso contrário, não é exigência. E sempre que houver algum procedimento nesse paciente, sempre descartar em caixa de pérfuro cortantes. Precaução de contato. Esse paciente já é um paciente que passou por algum tipo de exame laboratorial ou algum tipo de outro exame e foi constatado que esse paciente tem alguma infecção ou colônia por micro-organismo. Exemplo, varicela. Então, esse paciente já deve-se, como o de antes e os demais, sempre lavar as mãos pré e pós, obrigatório o uso do avental e da luva de procedimento. E, se possível, esse paciente deve estar em um quarto privativo. Se não houver a possibilidade do quarto privativo, ele pode estar junto com outros pacientes, desde que tenha a mesma patologia, ou seja, a mesma infecção, mantendo a distância de 1 metro de um leito de um paciente para com o outro. Precauções por gotículas. Precauções por gotículas são precauções que podem ser transmitidas por espirro, aquelas gotículas um pouco mais grossas, aonde somente a máscara cirúrgica já barra esse tipo de infecção. Então, sempre higienizar as mãos pré e pós, utilizar a máscara cirúrgica para o profissional e, se for transportar o paciente, utilizar no paciente também. Quarto privativo, se possível, se não, pode ser mantido também junto com os outros pacientes, desde que os mesmos tenham a mesma patologia, ou seja, a mesma bactéria. Exemplo, meningite bacteriana, ele pode ficar desde que respeite a distância de 1 metro para o outro leito, o outro paciente. E a última precaução, que é a precaução por aerosóis. Esse já é obrigatório, esse paciente está em um ambiente fechado, em um isolamento, um quarto totalmente fechado, não pode ter nenhum contato, se possível um quarto com 2 portas, como nós encontramos em UTI, onde você entra dentro de uma, fecha, só depois que você vai abrir a outra. A máscara para o profissional tem que ser a N95 e ela deve ser colocada antes de adentrar dentro do quarto. E o paciente não deve ser transportado, mas em todo caso, se houver necessidade de transporte, o paciente durante todo o transporte deve usar a máscara cirúrgica. E sempre pré e pós higienizar as mãos. Esse paciente, caso o local não tem infraestrutura e ele for necessário ficar com outros pacientes, como os outros pode ser, desde que esteja infectado pela mesma patologia, mantendo a distância segura de um paciente para o outro, exceto se ele tiver com tuberculose resistente. Então, obrigatoriamente, ele deve estar isolado e sozinho dentro do quarto. Esse daqui é o padrão, colocado pela Anvisa. Mesmo alguns com precaução de contato, não exigindo, como o exemplo, com precaução padrão, o uso da luva e do avental, caso a instituição te fornece, eu aconselho sempre usar a luva para todos os pacientes, porque
A mesma hora que esse paciente não está em alguma precaução especial, com precaução de contato, daqui 30 minutos ele pode virar a precaução de contato e você já pegou nesse paciente. Então, aconselho que sempre que possível usar o máximo de EPIs que a instituição te forneça.